Ok, gente. Essa é a aula 7, a penúltima aula do primeiro módulo, que é sobre bioquímica. E essa aula a gente vai falar sobre os compostos orgânicos que faltam, que são as vitaminas, e sobre os sais minerais. Ambos podem ser agrupados e chamados de micronutrientes. E percebam que grande parte dessa aula vai ter um aspecto muito nutricional, porque tanto os sais minerais quanto a grande maioria das vitaminas nós precisamos obter a partir da alimentação. Assim como alguns aminoácidos a gente precisa obter a partir da alimentação, e assim como alguns lipídios a gente precisa obter a partir da alimentação. Isso, claro, sem falar nos carboidratos, obviamente. Então, vamos falar primeiro sobre os sais minerais. Aqui eu vou pontuar apenas os principais sais minerais que costumam ser cobrados a nível de ensino médio. E falar das funções principais deles. Não vamos nos ater aqui a funções mais secundárias. Então, nós precisamos observar certos aspectos e explicar certos aspectos antes de falar sobre os sais minerais propriamente ditos. Então, os sais minerais, o que são eles a princípio? Eles nada mais são do que compostos, principalmente iônicos, que desempenham as mais determinadas funções nos organismos vivos. Então, como exemplo, nós temos o cálcio, o ferro, o sódio, o potássio. Eles são compostos principalmente iônicos. E por que nós chamamos eles de micronutrientes? Ora, em diferença dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, os micronutrientes são aqueles nutrientes que precisam ser obtidos em quantidades bem menores na dieta. E mesmo dentro dos micronutrientes, ainda tem aqueles que são necessários em maiores quantidades e aqueles que são necessários em menores quantidades. Então, existem os vitaminas e sais minerais são micronutrientes. Mas, por exemplo, dentro dos sais minerais existem os macrominerais e os microminerais. E esses compostos, esses sais, por eles desempenharem as mais diversas funções de extrema importância nos organismos vivos, eles precisam estar presentes no sangue em concentrações adequadas. Então, toda vida que nós formos falar sobre a concentração de determinado sal mineral no sangue, nós iremos terminar utilizando o sufixo emia. Então, se nós quisermos falar sobre a quantidade de cálcio no sangue, nós nos referiremos a isso como calcemia. A quantidade de sódio, natremia, porque o sódio é Na. A quantidade de potássio, calemia. E por aí vai. Então, esses sais, por eles desempenharem as mais diversas funções, eles precisam estar em concentrações, em faixas adequadas de concentrações no sangue, assim como a glicose, por exemplo. Então, vários mecanismos fisiológicos atuam quando essas concentrações de sais ou estão muito acima do que era para estar, ou estão muito abaixo do que era para estar. Certo. Antes de nós entrarmos no quesito de sais minerais propriamente ditos, eu acho bom revisar com vocês um tema que nós falamos na primeira aula, que é como a água ela está dividida no corpo. Nós iremos aqui usar o exemplo do corpo humano, mas nós podemos aplicar isso aos mais diversos organismos multicelulares, no caso. Então, o corpo humano ele é separado em compartimentos, assim como a água nele. Então, cerca de 60% do corpo humano é composto por líquidos. Nós temos dezenas de litros de água no nosso corpo. A água é o componente em maior abundância no corpo humano. E essa água ela é separada principalmente em dois compartimentos, em duas regiões, digamos assim, que são quais? São o líquido intracelular, a região dentro da célula, ou seja, nessa aula nós iremos pontuar
algumas vezes célula. Nós ainda não falamos extensivamente e especificamente sobre célula, mas vocês têm alguma breve noção do que seja célula. As células são as unidades biológicas básicas que constituem os seres vivos. Todos os seres vivos eles são compostos por grandes quantidades de células. No nosso caso, nós somos compostos por trilhões de células. Cada grupo de células agrupadas em tecidos e em órgãos diferentes para determinar funções específicas. Então, nós, por exemplo, nos alimentamos para nutrir nossas células. Então, dentro do nosso corpo, a água está dividida em 2 compartimentos. Dentro da célula, que nós chamamos a água que está dentro da célula de líquido intracelular, e fora da célula, que é o que nós chamamos de líquido extracelular. E esse líquido extracelular ele está em constante movimento pelo corpo, enquanto que o líquido intracelular, como o próprio nome já diz, ele fica restrito, digamos assim, à célula. Quando nós falamos de meios intra e extracelular, é importante nós subdividirmos o meio extracelular para que nós entendamos melhor como a água está subcompartimentalizada no corpo humano. Então, isso aqui é para mostrar para vocês uma representação das células e do líquido extracelular, para ficar mais gráfico. Então, nós temos as células que estão espalhadas por todo o nosso corpo, e circundando as células, logo no lado de fora delas, realmente circundando elas, está o líquido extracelular. Então, tudo que sai da célula e vai para fora do corpo, passa pelo líquido extracelular, até chegar fora do corpo, e tudo que entra no corpo e vai em direção à célula, tem que passar necessariamente pelo líquido extracelular. Então, o líquido extracelular ele é de extrema importância para manter a célula viva. Porque todos os compostos que vão chegar até a célula ou sair da célula vão passar pelo líquido extracelular. E o nosso corpo ele está constantemente regulando parâmetros desse líquido extracelular. Certo? Então, o meio extracelular, que é onde está localizado o líquido intracelular, ele é dividido em 2 porções, digamos assim. Que é o líquido extracelular, que faz parte do sangue, que é o que constitui a parte líquida do nosso sangue, que é o que está dentro dos vasos sanguíneos. O nosso sangue ele é composto por uma parte aquosa, que é onde a maioria dos compostos estão dissolvidos para ser transportados ao longo do corpo, que é o que nós chamamos de plasma. E além do plasma tem os eritrócitos, que são as células sanguíneas que dão a cor vermelha ao sangue e que transportam oxigênio pelo corpo, e os leucócitos, que são as células de defesa que também constituem o sangue. Só que quando nós falamos de água, de líquido, nós estamos nos referindo ao plasma, que é a porção aquosa do sangue que transporta substâncias nele, ao longo do corpo, dentro de vasos sanguíneos. Então, o líquido extracelular ele pode ser dividido em plasma sanguíneo, que é o que está dentro do vaso, é o líquido intravascular, e na substância ou líquido intersticial. O que é essa substância ou líquido intersticial? É tudo aquilo que circunda as células e que não está dentro dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, quando nós nos alimentamos, nós estamos colocando carboidratos para dentro dos nossos vasos sanguíneos à medida que eles são absorvidos lá no intestino. À medida que esses carboidratos eles vão sendo transportados pelos vasos sanguíneos aos demais tecidos do nosso corpo, eles chegam em determinados pontos em que eles têm que chegar até as células. Só que antes de chegar até as células, eles têm que parar no meio que circunda as células, que é o líquido ou substância intersticial. Ou vocês podem ver alguns livros chamados de substância fundamental. Então, aquilo que está dentro dos vasos sanguíneos passa para o líquido intersticial, que é o que banha as células, e desse líquido intersticial passa para dentro da célula. Da mesma forma, à medida que a célula realiza transformações químicas, aquilo que ela vai excretar
vai dela para o líquido intersticial e do líquido intersticial para o sangue, para ser transportado para fora do corpo, seja mediante secreção intestinal, seja mediante excreção renal, ou seja mediante excreção pelo pulmão. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ficar bem mais claro isso. Então isso aqui é como a água está dividida em compartimentos do nosso corpo. A maior parte da nossa água está dentro das células. Então, cerca de 28 litros, considerando um homem de 70 quilos, que é o padrão em fisiologia, um homem de 70 quilos, ele tem essa quantidade de água dentro do corpo, que é 28 litros dentro das células, mais 11 litros no líquido intersticial e mais 3 litros no plasma sanguíneo. Então aqui vocês podem ver bem, a maior parte da água do nosso corpo está dentro das células. E essa água, ela transita livremente entre a célula e o líquido intersticial e entre o líquido intersticial e o plasma. E só lembrando que isso aqui é o meio intracelular, enquanto esses dois juntos aqui, plasma e líquido intersticial, constituem o meio extracelular. E qual a importância do líquido extracelular, então? Ora, é servir como meio de transporte para as substâncias chegarem até as células. E também como meio de transporte para a célula se livrar de compostos que não são mais úteis para ela. Então, nesse líquido extracelular é onde estão os íons e os nutrientes necessários para manter a vida celular. Então aqui fica mais claro. Nós temos a corrente sanguínea e vocês podem ver aqui ao redor da corrente sanguínea nós temos células e esse espaço aqui em branco é o líquido intersticial, que é o que circunda as células. Então o meio extracelular é o que? Esse espaço em branco mais o plasma que está no sangue. Então o que nós consumimos vai ser transportado pelo plasma, vai ser transportado até o líquido intersticial e entrar nas células. Aqui fica ainda mais claro, porque essa imagem é muito bonita. Então, os nossos compartimentos de fluidos corporais são quais? O líquido intracelular, que é a água que se encontra dentro das células, que corresponde a 2/3 da água total do nosso corpo. Então, a maior parte da água corporal está dentro das células. E o outro compartimento é o líquido extracelular, que é subdividido em líquido intersticial, que é toda essa porção, essa solução aquosa, contendo uma constituição bem parecida com a do plasma sanguíneo, que circunda as células, como vocês podem ver aqui. E a outra parte do líquido extracelular está no plasma sanguíneo. A constituição do plasma sanguíneo ela é muito parecida com a constituição do líquido intersticial. Por quê? Porque à medida que os vasos sanguíneos vão ficando cada vez mais finos, vocês podem ver aqui o aparecimento de certas aberturas. E por essas aberturas é onde íons e moléculas pequenas elas passam do plasma sanguíneo para o líquido intersticial. O que aqui não passa? Proteínas. Então, no líquido plasmático do sangue, nós temos proteínas, principalmente a albumina, que é o que são chamadas de proteínas plasmáticas. Tudo que nós chamamos de plasmático tem a ver com o sangue. E essas moléculas elas são grandes demais para passarem por essas fenestras dos vasos sanguíneos. Só o que passa é o quê? Moléculas pequenas e íons. Então, tirando as proteínas, as constituições iônicas do líquido intersticial é igual à do plasma sanguíneo. Então, as substâncias movendo-se entre o plasma e o líquido intersticial devem atravessar o epitélio de troca permeável da parede capilar. O que é essa parede capilar? A parede dos vasos sanguíneos mais finos que tem. Os capilares são as últimas ramificações dos nossos vasos sanguíneos, que é onde há troca de nutrientes.
entre o plasma e o líquido intersticial para passar para dentro das células. Ok, tendo revisado essa parte de líquido de compartimentos e como a água é dividida nos líquidos e como a água ela é dividida nos meios extra e intracelulares, outro fator importante para nós falarmos antes de começar a falar sobre alguns sais minerais é o conceito de osmolaridade e de equilíbrio osmótico. Nós iremos voltar a falar disso quando estivermos no segundo módulo, falando sobre biologia celular. Mas é importante que vocês entendam esse conceito de osmolaridade e de equilíbrio osmótico para entender a função que alguns sais minerais, como por exemplo o sódio e o potássio, exercem. Então, a água ela é a única molécula basicamente que vai se mover livremente entre as células e o líquido extracelular. Então, se nós formos observar aquela última imagem, nós podemos ver que existe um equilíbrio osmótico entre os compartimentos. Por quê? Porque a água ela se move livremente entre esses compartimentos. A quantidade de água que está saindo da célula e entrando na célula é constante. Ainda que a quantidade de água dentro da célula seja sempre maior, a quantidade de água que sai é igual à quantidade de água que entra. Dessa forma, por conta disso, desse livre movimento de água entre esses compartimentos do corpo, nós dizemos que o nosso corpo está num constante equilíbrio osmótico. E esse equilíbrio osmótico ele se dá porque as concentrações de solutos, ou seja, de substâncias dissolvidas nesses compartimentos, elas são iguais, tanto no lado dentro da célula quanto no lado fora da célula. Mas dizer que as concentrações de solutos são iguais não quer dizer que existem os mesmos solutos tanto dentro da célula quanto fora da célula. Os solutos que existem dentro e fora das células são substancialmente diferentes. E isso é de extrema importância. É por isso que nós dizemos que, embora a célula esteja num quadro de equilíbrio osmótico com o meio extracelular, ela está num quadro de desequilíbrio químico, pois os solutos, os íons, os sais minerais que estão dentro e fora da célula são diferentes, embora eles estejam em concentrações similares dentro e fora da célula. O conjunto de sais, no caso. Nisso, o que é a osmose? Alguns de vocês com certeza já devem ter ouvido esse termo. Nós iremos voltar a falar dele quando estivermos falando de transporte na célula. Mas a osmose ela basicamente fala sobre o transporte de água entre compartimentos, principalmente para dentro e para fora da célula. E esse transporte ele vai obedecer uma regra. Que regra é essa? A osmose, então, é o movimento da água através de uma membrana em resposta a um gradiente de concentração de soluto. O que isso significa? Eu acabei de falar para vocês que dentro da célula e fora da célula nós temos concentrações iguais de solutos, mas proporções e quantidades diferentes de solutos que levam a um desequilíbrio químico dentro e fora da célula. Então, por exemplo, nós temos muito sódio fora da célula e pouco sódio dentro da célula, enquanto nós temos muito potássio dentro da célula e pouco potássio fora da célula. Entretanto, esses não são os únicos íons dentro e fora da célula. Nós temos outros íons, tanto dentro quanto fora da célula. Por isso, por conta de haver outros íons fora esses, há um equilíbrio osmótico dentro e fora da célula. Por exemplo, vamos supor, esse é um valor completamente arbitrário, mas nós podemos aferir que dentro da célula a concentração vai ser de 0,05 molar, enquanto fora da célula vai ser uma concentração total de 0,05 molar também. E por ter essa concentração igual de solutos, a água vai se mover a mesma quantidade de água que entra na célula, a mesma quantidade de água que sai da célula. Então, na osmose, a água ela se move de onde
ela está em maior quantidade para onde a água está em menor quantidade. Então, onde há uma maior concentração de soluto é para onde a água tenderá a se mover. Entenda como se onde tem uma maior concentração de solutos é onde a água vai tender a ir. Essa maior concentração de solutos, entre aspas, é como essa maior concentração de solutos puxasse água. Então, se houver dentro da célula uma maior concentração de soluto do que fora da célula, a célula vai tender a puxar a água para dentro dela, logo ela vai aumentar o volume de água dela e ela vai inchar. Entretanto, se houver uma concentração de soluto maior fora da célula do que dentro dela, a água vai tender a muito mais sair da célula do que entrar. Logo, a célula vai tender a perder volume, a perder água, e a célula vai murchar. Isso é de extrema importância, porque a água precisa estar numa quantidade adequada para que determinados processos fisiológicos se mantenham. Nisso, é importante nós dizermos o que é a osmolaridade, que é de extrema importância para nós entendermos de melhor forma o que é a osmose. A osmolaridade ela diz respeito ao número de partículas osmoticamente ativas, principalmente íons, em uma solução. Ou seja, quanto mais, se nós separarmos, eu vou mostrar uma imagem, mas se nós separarmos dois meios por uma membrana, um meio A e um meio B, e essa membrana ela permitir apenas o transporte de água, e no meio A nós tivermos 5 moléculas verdes. Nós estamos falando da mesma molécula. Então, no meio A, nós temos apenas 5 moléculas verdes. Essa molécula verde ela não pode ultrapassar essa membrana. Enquanto no meio B, nós temos apenas 2 moléculas verdes. Observem que ambas essas moléculas elas têm que estar dissolvidas, ou seja, elas têm que estar em contato com água. Por conta de, no meio A, estarem dissolvidas mais moléculas verdes do que no meio B, nós vamos dizer que esse meio A é mais concentrado do que esse meio B. Por quê? Porque existe uma maior concentração de substâncias dissolvidas, de substâncias osmoticamente ativas nesse meio A do que nesse meio B. Logo, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a tendência osmótica? Se essa membrana ela é permeável apenas à água, a água, lembrem do que eu falei, ela passa de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. A água vai estar em maior quantidade onde tem menos soluto. A água é o solvente. Então, ela está em maior quantidade no meio B, porque tem apenas 2 moléculas de soluto, do que no meio A, que tem 5 moléculas de soluto. Então, a tendência da água vai ser passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, lembre que quando a gente fala de concentrado, nós estamos falando a concentração de soluto. Então, um meio mais concentrado é aquele que tem uma grande quantidade de soluto, enquanto o meio diluído é aquele que tem muito pouca quantidade de soluto. Então, nesse caso, o meio A é um meio concentrado em relação ao meio B. O meio B é um meio diluído em relação ao meio A. Então, a tendência da água é sempre passar de meios diluídos para meios concentrados. Logo, a quantidade de água no meio A vai aumentar, enquanto a quantidade de água no meio B vai diminuir. Isso é osmose. Então, aqui para mostrar para vocês, nós temos 2 compartimentos separados por uma membrana permeável apenas à água, mas não à glicose. Essas esferas aqui são glicose. Vejam que no lado que eu vou chamar de A, foi o mesmo exemplo que eu acabei de dar. No lado que eu vou chamar de A, eu tenho uma quantidade X, digamos assim, de moléculas de glicose, enquanto no lado B, que é do lado do outro lado da membrana,
eu vou ter uma quantidade maior, como vocês podem observar, de moléculas de glicose. Qual vai ser a tendência da água que está no meio A, que é um meio mais diluído, passar para o meio B, que é o meio mais concentrado? Logo, à medida que a água passa do meio mais diluído para o meio mais concentrado, eu vou ter uma diluição do meio mais concentrado. Ou seja, à medida que a água passa do meio A para o meio B, o meio A ele vai ficar menos diluído e mais concentrado, enquanto o meio B vai ficar menos concentrado e mais diluído, porque ele vai aumentar o volume dele. Então vejam que à medida que a água passa, o volume do meio B aumenta, e se eu estou aumentando o volume e não estou alterando a concentração, quer dizer, e não estou aumentando a quantidade de soluto, eu estou diluindo o meio B. Enquanto, se eu estou diminuindo a quantidade de solvente no meio A e mantendo inalterada a quantidade de soluto, eu estou concentrando o meio A. Lembra que concentração é uma medida química de soluções que vai medir o quê? A quantidade de soluto, que são as moléculas dissolvidas num solvente, que nós representamos por N1, dividida pelo volume da solução. Então, se nós estamos, no caso do meio A, diminuindo o volume e mantendo constante a quantidade de soluto, nós estamos elevando, portanto, a concentração do meio A. Enquanto o contrário acontece com o meio B. Nós estamos aumentando o volume, mas mantendo constante a quantidade de soluto, então nós diminuímos a concentração do meio B. Então, isso é de extrema importância para vocês entenderem como o sódio e o potássio vão equilibrar osmoticamente o meio intra e extracelular. Então, quanto maior a concentração de solutos, ou seja, de sais minerais, por exemplo, num determinado compartimento, maior vai ser a tendência desse compartimento a atrair água. Enquanto que, quanto menor a quantidade de sal mineral nesse compartimento do que era para ter, por exemplo, esse compartimento vai tender a perder água para os seus arredores. Contanto que esses arredores tenham maior quantidade de sais minerais. Então aqui nós podemos relembrar, mas já adiantar os conceitos do que acontece com as células quando as células enfrentam diferentes meios. Então, se nós colocarmos hemácias, que são ou eritrócitos, que são as nossas células sanguíneas que transportam o oxigênio, que elas são livremente permeáveis à água, assim como a maioria das nossas células, num meio contendo uma alta concentração de sódio, por exemplo, esse meio contendo uma alta concentração de sódio, imaginem aí, por exemplo, que essas hemácias estão dentro de um copo. E esse copo está com grande quantidade de sal de cozinha. A tendência dessas hemácias vai ser o quê? Perder água para esse meio que está com grande concentração de sal de cozinha. Por quê? Porque essa grande concentração do meio está muito maior do que a concentração de sal que tem dentro da hemácia. Então, qual vai ser a tendência? A hemácia ela vai perder água para o meio, que é essa solução que está no copo, logo ela vai murchar. Entretanto, se nós colocarmos soro fisiológico no copo e colocarmos hemácia naquele soro fisiológico, não vai acontecer nada. É o que nós chamamos de solução isotônica. É uma solução que tem a mesma concentração de sal mineral, principalmente sódio, do que as hemácias. Então, são soluções que estão em equilíbrio osmótico. A mesma quantidade de água que entra na hemácia é a mesma quantidade de água que sai da hemácia. Por quê? Porque as concentrações salinas, as concentrações de sais minerais são semelhantes tanto dentro quanto fora da hemácia. Já se nós colocarmos as hemácias numa solução de água destilada, que é água pura, água completamente livre de sais,
é uma água que nós obtemos comum em laboratórios de pesquisa.